Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Lembro do que Paulo disse ao jovem Timóteo. Paulo estava se preparando para o fim do seu ministério e disse: prega a palavra, cumpre o teu ministério. Lhe disse: convença, repreenda e exorte as pessoas. Logo alertou que viria um tempo quando as pessoas não iriam querer ouvir a sã doutrina, mas vão se inclinar a fábulas e lendas, ao invés de aceitar a verdade de Deus. E veremos um adiantamento disso hoje, no nosso estudo do Evangelho de Mateus. Na semana passada, vimos que Yeshua, no 7º dia, trouxe restauração ao homem, mostrando-nos a verdade do Shabat, mostrando-nos como o Shabat nos traz um adiantamento do que podemos esperar do reino de Deus, um reino de plenitude, do que se trata realmente a salvação e que virá um tempo no qual vai ser restaurada plenamente a vontade original de Deus. E foi tão triste que os líderes religiosos desse momento se opusessem a ele, à sua verdade, à sua obra, a todo o bem que ele estava fazendo, ao extremo que, como vimos na semana passada, depois desse maravilhoso milagre que causou louvores na sinagoga, os líderes se levantaram em oposição, se levantaram com ira e reuniram um conselho para ver como poderiam destruí-lo. E com isso, iniciaremos nosso estudo de hoje. Abra a tua Bíblia e vamos comigo ao Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, iniciando com o versículo 15. Lemos nesse versículo: mas Yeshua, conhecendo suas intenções, conhecendo seus planos, diz, se apartou dali, mas muitas multidões o seguiram. E de novo, enfatizei isso anteriormente. Não diz que foi somente uma grande multidão, mas dizemos muitas multidões. Qual a implicação dessa declaração? Bem, muitas pessoas diferentes, de origens distintas, e isso é o que devemos entender. Que a palavra de Deus penetra as pessoas, sem importar a sua raça, a cor da pele, ou qual seja a sua origem cultural, como foram criados, que idioma falam. Quando a palavra de Deus é proclamada, quando o poder de Deus é demonstrado, as pessoas sinceras se dão conta disso. E com gente sincera, quero dizer que são pessoas que, em verdade, estão buscando a Deus e que querem o que Deus havia prometido, querem restauração, querem que Deus se mova em suas vidas, querem que a verdade seja o fundamento de suas vidas. Quando eles veem a verdade e o poder da verdade, eles respondem. Mas o que era triste é que esses líderes não eram assim. Eles queriam destruí-lo. Por isso lemos no versículo 15, mas Yeshua, depois de saber isso, se apartou dali
e muitas multidões o seguiram. E notem o que ele diz no versículo 15: e curou a todos. Eles estavam demonstrando um compromisso, o estavam seguindo. E o que as Escrituras nos dizem é muito simples de entender. Foi sua lealdade, o fato de segui-lo, que fez com que eles experimentassem essa restauração, que começassem a experimentar a vontade de Deus sendo estabelecida em suas vidas. Eu te pergunto, você se interessa por esse estilo de vida? Realmente deseja que Deus estabeleça sua ordem, sua vontade em sua vida? Que você possa experimentar uma restauração, mas uma restauração que vem com um propósito. Que você seja convertido em alguém que Deus quer que você seja para poder fazer as coisas que Ele quer que você faça. Uma pessoa imatura, uma pessoa que não está caminhando na fé, o que lhe consome? Qual é o seu objetivo? Descobrir como posso fazer para que Deus faça o que eu quero que Ele faça. Isso não é espiritualidade. Essa não é uma pessoa que entende a revelação da palavra de Deus. Essa é uma pessoa egoísta que está aceitando o foco pagão, um foco idólatra, de uma mensagem cristã falsa. Não se deixe enganar. Seja uma pessoa que experimenta a restauração de Deus, seu poder e sua ordem na tua vida. Lemos: e os curou a todos. Vejam agora o versículo 16. E essa é uma palavra para encarregar, também é uma palavra para repreender. Ele sabe muito bem o que eles farão. E ele diz: lhes encarrega pessoalmente que não o façam a ele manifesto. O que isso quer dizer? Não o fazer manifestado? Bem, já falamos em várias ocasiões sobre o segredo messiânico, porque havia uma confusão. Muitas pessoas só esperavam um Messias. Pessoas que não liam todos os profetas. Só enfatizavam e recordavam declarações proféticas sobre o Messias, que iria destruir seus inimigos e restauraria o reino na cidade de Jerusalém. Esse Messias seria seu rei, um rei vitorioso, em um reino de bênção. Isso era tudo o que eles pensavam, mas ignoravam os numerosos versículos proféticos que falam sobre sua vinda. Não inicialmente a estabelecer seu reino, mas com o fim de se encarregar do pecado e produzir uma restauração espiritual, que provoque que ele, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, governasse primeiro em suas vidas antes de governar em toda a criação. Eles ignoravam isso assim que o Messias dizia: "Shh, não digam a ninguém que sou eu." Quero que entendam o principal propósito adicional, o primeiro propósito do Messias. Por isso, lhes advertiu, lhes encarregou que não o fizesse manifestado, todavia, e logo vemos a razão. Versículo 17. De modo que a palavra dita pelo profeta Isaías se cumprisse, quando disse, e aqui novamente vemos algo, vemos isso uma e outra vez no novo pacto, que o Messias, o que ele falava sobre si mesmo, sobre sua identidade e sobre o que fará, tudo isso se baseia em revelação profética. Por isso e o digo com frequência porque é tão real, por isso é que isso é extremamente lamentável e me produz uma dor, que as pessoas estejam ignorando a verdade profética. Não têm um entendimento profético do que é importante para o Messias, porque ele veio a primeira vez e porque ele regressará no futuro. E se não entende a revelação profética, meu amigo, te asseguro que estará muito confuso e não poderá identificar os caminhos do Messias. Portanto,
Temos aqui uma verdade profética. Diz tudo isso aconteceu com o fim de que a palavra profética que veio por Isaías, o profeta. Mas por que Isaías? Porque ele é enfatizado e não outro profeta. A resposta é simples. Isaías, com frequência, falou sobre o Messias como servo sofredor, esse que entregará sua vida, esse que viria com humildade, não de uma maneira tão contundente que fará quando regressar. Por isso, uma vez mais, com o fim de que a palavra dita por Isaías se cumprisse quando disse, versículo 18, Eis aqui meu servo. Bem, entramos em contato com essa palavra algumas semanas atrás. É a palavra grega paias, e significa um homem jovem que é um servo fiel. Recordem que eu lhes comentava que hoje em dia existem pessoas que buscam enganar e que geralmente conhecem a palavra correta, mas são pessoas perversas, enganadoras e mentirosas. Essas pessoas dizem que essa palavra paias significa um homem jovem que está em uma relação sexual homossexual com um homem mais velho. Mas essa é uma definição falsa, emanada do fogo do inferno. É uma abominação e é uma blasfêmia dizer isso. Essa palavra fala sobre um servo fiel. Também pode ser utilizada como um sinônimo de filho. Por isso, quando vemos isso, nos fala sobre o Messias sendo profeticamente o Filho de Deus e esse servo fiel. É o que quer nos comunicar. Uma vez mais, no versículo 18, Eis aqui meu servo a quem escolhi, meu amado, em quem minha alma. Usualmente essa frase se traduz como se agrada, mas é uma palavra para discernir algo como bom. Por isso, quando Deus, o Pai, avaliou seu Filho unigênito, ele viu que tudo o que ele fazia era bom. O que isso significa? Como sempre lhes digo, a palavra bom significa de acordo com a vontade de Deus. Aqui aprendemos que o Messias simplesmente fez a vontade de Deus e fez tudo de maneira perfeita. Vejam algumas outras coisas que dizem respeito ao Messias aqui. Lemos na metade do versículo 18. Eu colocarei meu espírito sobre ele, e o juízo às nações dará a conhecer. Notem isso. Está no futuro. Não está falando sobre o que faria na sua primeira vinda, mas que esse é aquele que ordenará as coisas. Ele não é somente o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, mas é uma palavra que com frequência se utiliza para descrever o Messias, e é que ele é o juiz. Como vemos nas Escrituras, a palavra revela que tudo aquilo relacionado ao juízo foi delegado ao Filho. Por isso, colocarei meu espírito sobre ele, e o juízo às nações será proclamado por ele. Versículo 19, e essa é uma palavra para rinha ou contenda. Diz que ele não contenderá, e nem tampouco. E essa é uma palavra para gritar. O que ele está dizendo aqui é que o Messias, a primeira vez que veio, e claro que está falando sobre Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quando ele veio pela primeira vez, não viria de uma maneira contundente, vívida, vociferando. Não, diz aqui que ele não viria a contender, nem a gritar, nem muito menos as pessoas nas ruas ouviriam sua voz. Ele não está chamando a atenção para si mesmo de uma forma escandalosa, mas ao contrário, ele viria calado, humildemente, não chamando a atenção para si mesmo com palavras, mas ao contrário, seria com obras. Ele, em silêncio, manifestou, e aqui está a chave, o poder de Deus. E o fez utilizando esse poder, que é o seu próprio poder, para produzir restauração,
para voltar às coisas à vontade de Deus, à ordem de Deus e aos propósitos de Deus. Assim é como o Espírito de Deus age na vida de um crente. Por isso veio humildemente, calado. Dessa forma ele veio, um galho. E isso é algo que cresce à margem dos rios. E diz: o galho quebrado não se romperá, e o pavio que fumega se apagará. Ele não viria a fazer essas coisas poderosas que produziriam grandes mudanças no mundo. Não. Ele primeiro viria. E aqui está a chave para produzir uma grande mudança na tua vida. Ele pode mudar a vida das pessoas, e o mundo nem sequer o notava. Ainda que o mundo, sim, pode notar a mudança em uma vida. A mudança em tua vida. Você pode marcar a diferença. Mas essa diferença só será manifestada quando deixar de tentar manifestar o que você quer, o que é correto diante dos teus próprios olhos, e comece a se submeter à verdade das Escrituras. Por isso ele vem em silêncio. Ele não destruirá o galho quebrado, nem apagará o pavio que fumega. Diz aqui, até que, e isso é importante, leiamos o versículo 20, até que ele lance. Bem, essa é uma palavra para fazer algo de forma contundente, lançar algo. Não é um fato que se realize de maneira silenciosa, mas firme, até que lance para a vitória. E aqui está a chave, o juízo. Ouviram isso? Ele lançara com firmeza a vitória. Isso tem a ver com a sua segunda vinda. A Escritura diz, por exemplo, em João 3, que o Messias não viria a primeira vez para julgar ou para condenar o mundo ou a nenhuma pessoa. Ele veio para que o mundo pudesse ser salvo, ou seja, que cada alma potencialmente pudesse responder ao Evangelho. Mas quando ele regressar novamente, ele regressará de forma contundente, de uma forma que produzirá uma mudança radical no mundo, e isso se constituirá no estabelecimento da vitória. E a vitória está condenada às palavras salvação e reino. E o fará. Notem como finaliza no versículo 20, por meio do juízo. Versículo 21. E no seu nome, as nações. E de novo, ele é amplo, não só Israel, não só algumas nações, mas no seu nome, o único nome dado aos homens e mulheres, pelo qual eles podem ser salvos, é seu nome. No seu nome, as nações terão sua esperança. E isso brinda grande alento, essa esperança. Entendamos algo. Biblicamente falando, a esperança sempre está conectada com as promessas de Deus, as promessas da palavra de Deus. Por isso, temos nossa esperança nas coisas que as palavras de Deus nos revela, não simplesmente no que desejamos ou no que pensamos que seria bom. O que nossa mente e imaginação podem inventar, isso não é esperança, isso é ilusão. E não é disso que falamos aqui. Falamos sobre gente como os patriarcas, que foram movidos a se comportar com fidelidade porque estavam perseguindo as promessas de Deus. E onde encontramos essas promessas? A resposta é simples. A encontramos no reino de Deus. Passemos agora ao versículo 22. Não passa muito tempo logo de nos mostrar que esse ensinamento aconteça, confirmando-o. Logo lhe trouxeram um endemoniado. Sua batalha realmente não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, autoridades em lugares altos no mundo das trevas.
lhe trouxeram um que estava endemoniado e que estava cego e mudo. E o que ele disse? Não há problema. E ele o curou. Para isso, foi que ele veio a primeira vez, para trazer cura individual às pessoas. Pessoas como eu, pessoas como você. E não importava qual era o problema. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Por isso lhe disse, lhe trouxeram a ele um que estava possuído por demônios, cego e surdo, e o curou. De maneira que o que era cego e mudo falava e via. E notem o resultado, no versículo 23. As multidões, todas elas, sem importar sua origem, cada um desses grupos que o seguiam estavam maravilhados. Todas as multidões estavam maravilhadas e diziam, não será esse o filho de Davi? Eles reconheceram através desses milagres que ele, de fato, era o Messias prometido, o Messias profético. Essas são coisas que o rei Davi, e não falo do rei Davi, mas do filho de Davi, o Messias, que o filho de Davi, o Messias, faria. Versículo 24, de novo. Mas os fariseus, ao ouvirem isso, disseram, e notem o que eles fazem, tentam desacreditar algo que dá honra a Deus. O que as pessoas estavam fazendo? Estavam louvando a Deus, louvavam a Deus, mas esses fariseus disseram, esse expulsa demônios. Não podiam negar que os demônios foram expulsos, mas diziam, esse expulsa demônios, mas faz isso por meio de, literalmente diz, no nome de Beelzebu, o príncipe ou governante dos demônios. Vejam isso. Eles diziam que ele expulsa os demônios. Sim, faz isso, mas o faz porque está em uma relação com Beelzebu, que é um termo que literalmente significa o Senhor das moscas, falando da repulsiva natureza de Satanás. Eles tentam desacreditar a Yeshua, a Jesus de Nazaré, dizendo, ele está em Kahut, ele tem uma relação com Satanás. Versículo 25, mas Yeshua, que conhece todas as coisas, Yeshua, conhecendo seus pensamentos. E aqui está a chave, seus pensamentos. Essa palavra para pensamentos compartilha a mesma raiz que a palavra desejo. Os desejos nos quais alguém pensa. Por isso Yeshua sabia não somente o que eles pensavam, mas também suas motivações, seus desejos. E seus desejos eram para eles mesmos. Conhecendo seus desejos, lhes disse, como pode um reino estar dividido contra si mesmo e não ser destruído? E toda cidade e casa que esteja dividida contra si mesma não permanecerá. Versículo 26. E se Satanás lança fora a Satanás contra si mesmo, estaria dividido. Então, como permanecerá seu reino? E se eu, em Beelzebu, expulso os demônios, o que será dos seus filhos? Falando das pessoas que faziam parte desses mesmos grupos e que estavam, com efeito, lutando contra esses demônios, contra esses espíritos. Os fariseus, os saduceus, os escribas, eles o faziam. Mas o faziam, uma vez mais, uma parte da liderança está envolvida em batalhas espirituais. Pelo que diz, se eu faço isso, o que será dos seus filhos? No nome de quem expulsa seus filhos? Falando de demônios. Por tal razão, eles se converterão em vossos juízes. Isso comunica que esses homens que estavam lutando com esses demônios, usando a palavra de Deus, expulsando demônios pela verdade das Escrituras, eles seriam os juízes desses falsos mestres. Versículo 28. Agora diz algo no qual vai se referir a si mesmo, mas já que não diz um se condicional, mas já que. E já que, no Espírito de Deus, expulso aos demônios, portanto, o reino de Deus veio sobre vocês. Notem sempre
como existe uma ênfase no reino de Deus. Ele está dizendo: eu trago o acesso a vocês, diante de vocês, para que possam se converter em um povo de reino. E a única maneira, ouçam isso, está baseado em profecias, no livro de Jeremias. A única forma para se converter em uma pessoa de reino é através de um pacto de reino. E esse pacto de reino é um novo pacto, um pacto de perdão dos pecados, um pacto de intercâmbio, no qual Deus escreve suas palavras, escreve seus mandamentos, escreve sua verdade sobre as tábuas do nosso coração. Isso é o que o Messias veio fazer a primeira vez. Isso é o que o ministério do Espírito Santo. Por isso diz: mas já que eu, no Espírito de Deus, expulso aos demônios, portanto, o reino de Deus veio sobre vocês. E então escreve, nos ensina. Como expulsou esses demônios? Diz: ou como pode alguém entrar à casa de um homem forte e saquear suas posses, se primeiro não amarrar esse homem, a esse homem forte, e logo sua casa poderá saquear? Logo lemos, versículo 30. O que ele está dizendo aqui é que ele é mais forte que o inimigo, e por isso é que ele pode expulsar esses demônios para fora dessas pessoas e exorcizar aqueles que estão endemoniados. Versículo 30. Mas aqueles que estão comigo. Mas aqueles que não estão comigo, diz no versículo 30, que aqueles que não estão comigo estão contra mim. E aquele que não colhe comigo, esse será disperso. Aqui nos ensina que só há uma opção. Aqui nos ensina que só há uma opção. Você tem que tomar uma decisão. E qual será? Ou está bem com ele, ou está contra ele. Não há uma posição intermediária. Ou estará recorrendo almas para o reino de Deus com ele, ou será disperso. Isso significa expulso das boas promessas de Deus. Veremos que essa escritura não é difícil de entender. A palavra de Deus é direta, e por isso é que não se trata. Entendo o que diz, mas a pergunta é: humilharei a mim mesmo? Implementarei essa verdade em minha vida para ser encontrado como fiel e me converter num servo do Deus vivo? Fazer isso significa a sua entrada em uma batalha espiritual. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.